Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, sou da turma B e juntamente com a Lohane, a Tawane e a Ana Carolina, vamos falar um pouco sobre a reprodução assistida e suas peculiaridades. Bom, na sociedade brasileira, qualquer pessoa tem a liberdade para escolher seu planejamento familiar, tendo legitimidade com a Lei 9.263 de 1996, impedindo qualquer forma de impedir ou impor limites à criação, visto que se tem que cumprir o âmbito jurídico em relação aos futuros filhos. E dessa forma, uma maneira de idealizar o sonho familiar é a inseminação artificial, que é um procedimento cirúrgico que tem a finalidade de uma maior potencialização da fecundação. Observado que nesse procedimento procuram sempre alinhar um momento, uma sincronização, para ter o encontro dos gametas com o óvulo, ou seja, quando normalmente a mulher está no período fértil. Esse procedimento teve origem nos Estados Unidos em meados de 1880 e 1890, com as primeiras tentativas registradas. Já no Brasil, esse procedimento ocorre desde 1970, lembrando que, por muito tempo, esse foi o único jeito para induzir uma gravidez para as pessoas com certas dificuldades. Tudo se inicia com a vontade do doador e da vontade do casal de gerar uma nova vida. Após isso, normalmente o homem, seja o marido ou um terceiro indivíduo, faz a doação do sêmen, seja em casa ou na clínica especializada, e com isso são feitos testes para identificar os espermatozoides de acordo com a mobilidade, deixando somente aqueles que terão mais chances de sucesso em fecundação. Com todos os avanços tecnológicos, ainda assim tem uma preocupação com a chance de tudo dar errado, claro. Sendo o tempo o principal fator para a distinção de maiores chances de dar errado ou certo, já que normalmente, depois dos 35 anos, a chance de sucesso cai quase consideravelmente. Porém, o procedimento feito com a forma certa e com todos os cuidados, as chances de sucesso são quase 100%, e normalmente também pode ser feito mais de uma vez, 2 vezes, e por aí vai. Mas, ainda assim, a inseminação artificial tem seus complexos, já que são separados normalmente por 2 modalidades. Normalmente é mais conhecida a inseminação artificial heteróloga e a homóloga, e que são ao mesmo tempo bem iguais e bem distintas. Bom, a inseminação artificial heteróloga é normalmente a mais utilizada e conhecida, porém mais complexa, já que ela depende de um terceiro indivíduo para acontecer. Porém, esse doador não tem nenhum vínculo, absolutamente nenhum, ou obrigação jurídica com o prodígio do procedimento, já que o doador pertence em anonimato. Mas mesmo com a idade do doador em anonimato, o filho, após nascer, tem um direito a conhecer sua linha genética, né? Para que fique ciente das possíveis doenças, para que possa evitar certa coisa e tudo mais. Nesse caso, a inseminação heteróloga, o marido tem que ter um consentimento assegurado por lei para que o procedimento aconteça, não sendo somente uma decisão da mãe, mas também do pai. Mas isso ocorre somente no caso de casal. Se a mulher for solteira, ela pode decidir sem intervenção de ninguém, podemos ser só uma decisão dela. Nesse caso também muito se discute, até mesmo no Conselho Federal de Medicina, sobre a negatória da paternidade em caso da mãe ser solteira, visto que seu anonimato e os direitos do doador estão todos assegurados para que não tenha nenhum vínculo com o filho, né? É uma coisa bem assegurada, assim, pro doador. Bom, a inseminação homóloga é bem parecida com a heteróloga. Precisa de manipulação dos gametas masculinos e femininos. Mas com a diferença para a heteróloga é que, ao invés de ter um doador anônimo, um terceiro indivíduo, coisa assim, a homóloga ela pega o sêmen do próprio marido, sem que haja necessidade de um terceiro. Muitas das vezes só ocorre quando a mulher apresenta irregularidade na ovulação, além de possíveis alterações no colo do útero e também uma alteração, de certa forma moderada, na mobilidade do espermatozoide pelo homem. Além do que, nesse caso de disseminação homóloga, o filho conhecerá seu pai biológico, sendo resguardado pelo artigo 1597 do Código Civil Brasileiro. Mas caso aconteça de ter figuração somente quando o marido morrer, ficará a genética e a lembrança para o filho, além da burocracia estabelecida pelo artigo
1597, inciso 3, que destaca que a mulher tem que estar viúva e com autorização por escrito deixada pelo marido que autoriza ela a usar o seu material genético. Algo que causa, assim, normalmente bastante discussão, assim como na heteróloga, com a situação da paternidade evidente, né? Portanto, a inseminação artificial, só para dar um fechamento, é um método que tem mais possibilidade de fecundação, já que tem os dois métodos, como foi apresentado, alinhados. Eles têm suas complexidades e distinções previstas na lei também, para ter todo o sucesso, todo o cuidado. Mas a questão central é a questão da paternidade, que fica evidente tanto na heteróloga como na homóloga. A presunção de paternidade, no caso de fecundação artificial, ela pode acontecer de duas formas: da forma homóloga e da forma heteróloga. Na forma homóloga, o marido é pai da criança que já foi concebida, então o sêmen utilizado é do marido ou companheiro da mulher. Da forma heteróloga, é proveniente de um desconhecido ou terceiro, acontece por doação, e é um sêmen que não é do marido, e é necessário a sua concordância. Na Jornada de Direito Civil, ela nos traz um enunciado 104 sobre o artigo 1597 do Código Civil, com o objetivo de nos nortearmos com essa possibilidade, a possibilidade da fecundação artificial heteróloga. Nele diz: no âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade, ou eventualmente pelo risco da situação jurídica matrimonial, juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa ou implícita da vontade no curso do casamento. Nesse mesmo artigo, ele trata de 3 dispositivos que falam da presunção de filhos concebidos na constância do casamento, além dos incisos que cuidam das presunções ordinárias de concepção. Então, esses 3 artigos são: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, havidos a qualquer tempo, quando se trata de embriões excenditários decorrente de concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenham prévia autorização do marido. Esse é um ponto importante, pois o consentimento, a autorização do marido se dá à paternidade. Então, se tiver o consentimento do marido, assume a paternidade. Tem como, né? A paternidade assumida. Se não houver esse consentimento do marido, ele pode negar a paternidade. E, para concluir, essa matéria é bem ampla e bem complexa. E, dessa maneira, é indispensável a criação de uma legislação específica para a presunção de paternidade no caso de fecundação artificial. A fertilização artificial homóloga pós-mortem consiste no uso das modernas técnicas de criopreservação do material genético, a fim de possibilitar que a mulher, mesmo após o falecimento do esposo ou companheiro, insemine o sêmen deste e gere o filho de pai primoriente. No Brasil, o ordenamento jurídico não disciplina nem veda essa prática, o que gera uma série de debates sobre o tema. Para uma significativa parte da doutrina, o inciso 3º do artigo 1597 do Código Civil torna plenamente possível a prática da inseminação artificial homóloga pós-mortem. De acordo com o dispositivo, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Pela ausência de uma legislação específica sobre a reprodução humana assistida, muito se recorre também ao Conselho Federal de Medicina, que estatui normas éticas para o uso das técnicas reprodutivas artificiais. A Resolução 1558 de 1992 estabelece a necessidade dos cônjuges ou companheiros, no momento da criopreservação, de expressarem por escrito sua vontade quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de um ou de ambos. A Resolução número 2121 de 2015, em seu artigo 8º, também dispõe:
É permitida a reprodução assistida pós-mortem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. Assim, a prática só seria permitida caso houvesse o consentimento livre, esclarecido e escrito de todos os envolvidos no processo parental. Sem a autorização expressa do marido, a inseminação artificial pós-mortem deveria então ser vedada, já que não se pode presumir que alguém queira ser pai depois de morto. Para aqueles que contestam a possibilidade da inseminação artificial homóloga após a morte do genitor, a prática não tem validade constitucional, já que viola os princípios da paternidade responsável, da dignidade humana, do melhor interesse da criança e da igualdade dos filhos. Um dos principais pontos colocados em questão são os efeitos que esse ato voluntário unilateral da mãe geraria à criança, que, sem ter a possibilidade de conhecer o pai, poderia apresentar inclusive perturbações psicológicas. Por fim, vale ainda mencionar um caso recente levado ao Superior Tribunal de Justiça em maio deste ano, relacionado à implantação de embrião após a morte de um dos cônjuges. Após o falecimento do pai, os filhos contestaram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que permitiu que a ex-esposa do pai realizasse a fertilização. O ministro relator, Marco Buzzi, votou a favor da implantação, destacando ser incontroverso que o falecido nutria o desejo em vida de ter filhos com sua esposa, já que nenhum homem se submeteria a um procedimento médico tão invasivo para permitir a retirada de seus espermatozoides se não pensasse em ter filhos naturais. Para Buzzi, os incisos 3º, 4º e 5º do artigo 1597 do Código Civil devem ser interpretados de forma sistêmica, a fim de que qualquer situação de reprodução assistida pós-mortem exija autorização expressa e manifestada em vida pelo companheiro. No entanto, como o Código Civil não especifica a forma como deve ser emitida a autorização, seria válido o desejo da ex-esposa em realizar a implantação do embrião. Após o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista e suspendeu o julgamento. Bom, importante destacar ainda é que a inseminação artificial é um método de reprodução assistida que inicialmente foi vista como uma forma para sanar o problema de saúde pública, que é a infertilidade. No entanto, com as novas configurações familiares, a gente percebe que essa ideia se tornou ultrapassada, até porque hoje as famílias possuem aspectos múltiplos. Pessoas solteiras, casais do mesmo sexo, buscam também, nesse método, sua reprodução. Contudo, ele é um método muito caro, e por isso pode ser visto como pouco acessível, justamente porque envolve uma série de técnicas e profissionais qualificados. E é a partir disso que a gente vê que uma nova configuração, uma nova alternativa para esse método, que é uma nova alternativa muito perigosa, que é a inseminação caseira. Então, ela é perigosa tanto para o âmbito da saúde quanto no âmbito jurídico. Isso porque não há um controle do material genético, não há nenhum exame que é feito ali do doador para saber se ele está com alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Então, pode ocorrer até mesmo a transmissão do HIV. Além disso, diferente da inseminação artificial heteróloga, na inseminação caseira não há anonimato do doador. Então, muitas vezes é recorrido a um amigo ou até mesmo um estranho, propiciando, nesses casos, até mesmo a venda de gametas. O método é bastante simples. Com a seringa é colocado material genético, introduzido material genético na cavidade vaginal da mulher, ocorrendo assim a fertilização. Ele é um método muito utilizado por casais homoafetivos femininos. Então, nesse sentido, juridicamente, está ocorrendo o aumento da demanda nos tribunais pelo duplo reconhecimento de maternidade. Outro fator importante é que, não havendo esse anonimato, futuramente esse indivíduo que nasceu, ele pode procurar esse doador e pedir o reconhecimento de paternidade. Porque, como é um procedimento informal, não há isenção de responsabilidade desse doador e podendo ocorrer, assim, o reconhecimento desse filho, que vai ser tratado como filho legalmente, sendo incluído, por exemplo, na herança desse doador. Assim, a gente enxerga que há lacunas na regulação da reprodução assistida e que devem ser solucionadas, porque não existe lei que regulamente proibindo ou limitando esses atos. Mas ele é um fato social que ocorre, que pode
gerar alguns riscos jurídicos e também no âmbito da saúde.